A paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos possam ter acordado hoje com as misericórdias do Senhor sendo renovado na vida de cada um. Eu quero pedir, de antemão, que as pessoas que já forem inscritas no canal, se puder estar compartilhando, os vídeos, para que as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, E aqueles que não forem inscritos, se quiser se inscrever, vai lá naquele botão vermelho, inscrever-se, depois vai no sininho e clique em todas, porque aí todas as vezes que tiver mensagens, vai aparecer lá para você estar podendo assistir. Amém? Eu quero estar lendo aqui, hoje, Mateus, capítulo 19, o capítulo 19 mesmo? É o capítulo 19, e eu vou começar a ler aqui a passagem do o jovem rico. E vai começar no versículo 16, então é Mateus 19, 16 até o 22. Então vamos lá. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Essa palavra é uma palavra assim que tocou muito meu coração. Eu pude assim observar coisas assim complicado, Coisas muito maravilhosas a respeito desta palavra aqui. E aqui, através dessa palavra, a gente vê como as coisas materiais, como as coisas deste mundo têm feito as pessoas se perderem no meio do caminho. As pessoas, eu falo assim, até no meio cristão, a gente vê. É o que a gente mais vê, Se for. Hoje eu falo assim que, infelizmente, quando a gente fala que a gente é cristão evangélico, parece que assim, já está banalizado. Parece que as pessoas não põem crédito mais nas pessoas. Por quê? Por conta desse negócio. Das pessoas ter focado muito nas coisas materiais, nas coisas desse mundo. Lembrando que a gente não vai levar nada daqui. A gente chegou a esse mundo sem nada e nós vamos voltar sem nada. Eu falo em relação às coisas materiais, porque é lógico que nós chegamos aqui com o Espírito Santo, vamos voltar com ele, aquele que morreu em Cristo. Então, assim, o que fala essa palavra? Essa palavra eu acredito que muitas pessoas conhecem ela, e para aqueles que não conhecem, eu acho que a leitura aí, ela foi assim, deu para a pessoa entender, mas eu vou estar explicando que ela diz o seguinte, ela fala assim de um jovem que ele começou a fazer certas perguntas para Jesus. O que eu preciso para me entrar no reino de Deus? O que eu preciso fazer? Por quê? Porque esse jovem ele já fazia muita coisa. Por exemplo, o Senhor Jesus falou para ele, não, você precisa seguir os mandamentos. Aí ele pegou e falou, mas quais mandamentos? Por quê? Porque ele já seguia a maioria dos mandamentos. Ele fazia a maioria das coisas que tinha no mandamento. E o Senhor foi falando. Aí ele pegou e falou para ele assim, não, mas eu já faço tudo isso, Então, assim, o que mais eu preciso fazer? Aí o Senhor Jesus fala para ele assim, para você ser uma pessoa perfeita, se você quer mesmo me seguir, vende tudo aquilo que você tem, doa aos pobres e segue-me. Quando Jesus falou isso,
ele na hora se entristeceu. Por quê? Porque ele era um jovem que tinha muitas propriedades e ele não queria, ele se viu assim, gente, se eu for vender tudo, dar para os pobres, seguir Jesus, eu vou perder tudo aquilo que eu tenho. Só que ele esqueceu, gente, que o que a gente perde aqui nessa terra, a gente está ganhando com Cristo. Nós nunca vamos perder em seguir a Cristo. Nunca. Eu falo assim, que tudo que a gente faz para Cristo sempre é pouco ainda, porque a gente pode fazer muito mais. Eu falo que quando a gente tem a oportunidade de pregar o evangelho, de falar do evangelho, tem gente que acha que pregar, você tem que pregar só na igreja, você tem que ir em hospitais, você tem que... Não, gente, pregar a palavra de Deus é quando você tem uma oportunidade. Qualquer oportunidade, Paulo, ele fala que qualquer oportunidade que ele tinha, ele estava falando do amor de Cristo. Você pode falar do amor de Cristo em qualquer lugar, na academia, numa sala de aula, sabe? É assim, quando você estiver trabalhando no seu setor, o que seja, se você for um dentista, um engenheiro, um técnico de segurança de trabalho, gente, o que você for, você está lidando com pessoas. Quando você tiver a oportunidade, fala do amor de Cristo. Esse jovem, ele não seguiu, ele não quis deixar as propriedades dele. Então, assim, e aí foi na onde que entra uma outra passagem de Mateus, que é a sequência, que Jesus fala, por isso que eu falo, ele diz para os discípulos dele, que é mais fácil entrar, é muito difícil entrar um rico no reino dos céus. E, infelizmente, não era para ser. Tem pessoas que falam assim, mas não tem pessoas ricas na Bíblia? Tem. Só que, gente, é a coisa mais difícil, um rico. Jesus falou isso, Jesus, não foi eu, não foi Paulo que deu conselho, não foi ninguém que falou, foi o próprio Jesus. Olha aqui, ó, que tá aqui em Mateus capítulo 19, aqui, ó, no versículo 23 que continua, Jesus fala assim, ó, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino de Deus. É lógico que o Senhor Jesus não falou que é impossível, que não entra. Ele falou dificilmente. Quer dizer, é difícil, né? E aqui, ó, ele ainda disse assim, ó, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E esse camelo, lembrando que o camelo não é o camelo animal, é um camelo que é uma corda, né? Então, assim, é uma corda muito grossa. Então, você imagina Jesus comparar um rico entrar no reino de Deus com uma corda grossa entrando no fundo uma agulha, que a gente sabe que até uma linha finíssima é difícil de entrar no fundo de uma agulha, que a gente tem que ficar ali, ó, às vezes colocando e a gente não consegue colocar e demora. Então é muito sério, essa palavra é muito séria. Que a gente possa deixar, a gente muda a sua atitude, muda, porque é muito complicado, gente. Às vezes a gente pensa assim, ó, não adianta você ficar ganhando muita coisa nessa terra. Porque assim, ou então você ganha e faça igual Jesus falou, ajude os pobres, ajude as pessoas, né? Ajude, qual que é o verdadeiro evangelho? É você ajudar as pessoas necessitadas, os pobres e as viúvas em suas necessidades. Então, ajude as pessoas, ajude. Se você tem condição de ajudar, ajude. Porque aqui nessa terra, tudo que você conquistar vai ficar aqui. É lógico que nós precisamos, gente, conquistar as coisas, a gente precisa ter as coisas, só que a gente não tem que ter a ganância. Esse jovem aí, ó, ele deixou de seguir Jesus, ele teve a oportunidade de seguir. Ele, a partir do momento, ele estava achando que ele estava cumprindo tudo, né? Eu estou fazendo tudo, estou cumprindo tudo. A partir do momento que Jesus falou, ó, vende o que você tem, doa aos pobres, me segue, nossa, acabou. E isso é verdade, porque você vai falar as coisas até em igrejas. Gente, se você tocar no assunto, por exemplo, ó, faço uma oferta aí, ó, pro irmão aqui, coisa. Dificilmente as pessoas querem aceitar de fazer, né? Então, tá muito banalizado hoje em dia. Tá muito difícil. Então, o que nós devemos fazer? Não se apegar às coisas dessa terra. Nós devemos apegar às coisas do alto. Porque as coisas do alto, tudo que você conseguir espiritualmente, isso aí você vai ter um galardão no céu. Você vai conseguir, você vai ser honrado.
Agora, as coisas que você conquistar aqui, você vai conquistar aqui, você vai usufruir aqui, mas é só aqui. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.